Seja bem-vindo ao canal Aurus Audiobook. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos fascinantes. Nesta obra fundamental da tradição alquímica, Paracelso apresenta uma visão profunda sobre os princípios ocultos da natureza, da transformação espiritual e da verdadeira filosofia hermética. Aurora dos Filósofos é um tratado iniciático que busca revelar os fundamentos da alquimia como ciência sagrada, integrando medicina, cosmologia, espiritualidade e o conhecimento das leis invisíveis do universo. Ao longo do livro, o autor explora a relação entre o ser humano e o cosmos, os elementos, os processos de purificação, a pedra filosofal e a transmutação interior. Para Paracelso, a alquimia não se limita à transformação dos metais, mas representa o aperfeiçoamento da alma e a regeneração do próprio ser por meio do conhecimento e da experiência espiritual. Com linguagem simbólica, filosófica e profundamente hermética. A Aurora dos Filósofos convida o leitor a ultrapassar as interpretações literais e a compreender a alquimia como um caminho de sabedoria, cura e iluminação. A obra influenciou decisivamente o desenvolvimento do esoterismo ocidental, da alquimia espiritual e da filosofia natural. Este audiobook é uma jornada pelos mistérios da grande obra alquímica, ideal para ouvintes interessados em Paracelso, hermetismo, alquimia, simbolismo esotérico e nos fundamentos da tradição filosófica e iniciática do Ocidente. A Aurora dos Filósofos, por Paracelsus. Capítulo 1. Sobre a origem da pedra filosofal. Adão foi o primeiro inventor das artes, pois tinha conhecimento de todas as coisas, tanto depois da queda quanto antes. Daí, ele predisse a destruição do mundo pela água. Por essa causa também, sucedeu que seus sucessores erigiram 2 tábuas de pedra, nas quais gravaram todas as artes naturais em caracteres hieroglíficos, a fim de que sua posteridade também pudesse tomar conhecimento dessa predição, para que assim ela fosse observada e providências fossem tomadas no tempo de perigo. Subsequentemente, Noé encontrou uma dessas tábuas sob o Monte Ararat, após o dilúvio. Nesta tábua estavam descritos os cursos do firmamento superior e do globo inferior, e também dos planetas. Por fim, este conhecimento universal foi dividido em várias partes, e teve seu vigor e poder diminuídos. Por meio dessa separação, um homem tornou-se astrônomo, outro mago, outro cabalista e um quarto alquimista. Abraão, aquele Tubal-Caim vulcânico, um consumado astrólogo e aritmético, levou a arte da terra de Canaã para o Egito, com o que os egípcios se elevaram a tão grande altura e dignidade que esta sabedoria foi derivada deles por outras nações. O patriarca Jacó pintou, por assim dizer, as ovelhas com várias cores, e isto foi feito por magia, pois na teologia dos caldeus, hebreus, persas e egípcios, eles consideravam essas artes como a mais elevada filosofia, a ser aprendida por seus principais nobres e sacerdotes. Assim foi no tempo de Moisés, quando tanto os sacerdotes quanto os médicos eram escolhidos dentre os magos, os sacerdotes para o julgamento do que se relacionava à saúde, especialmente no conhecimento da lepra. Moisés, da mesma forma, foi instruído nas escolas egípcias, à custa e cuidado da filha do faraó, de modo que se sobressaiu em toda a sabedoria e erudição daquele povo. Assim, também, foi com Daniel, que em seus dias de juventude absorveu a erudição dos caldeus, de modo que se tornou um cabalista. Testemunhem suas divinas predições e sua exposição daquelas palavras. Mene, Mene, Teseufares. Estas palavras podem ser compreendidas pela arte profética e cabalística. Esta arte cabalística era perfeitamente familiar a Moisés e aos profetas, e por eles constantemente usada. O profeta Elias predisse muitas coisas por meio de seus números cabalísticos.
Assim também os sábios de antigamente, por meio desta arte natural e mística, aprenderam a conhecer Deus corretamente. Eles permaneceram em suas leis e caminharam em seus estatutos com grande firmeza. É também evidente, no livro de Samuel, que os berelistas não seguiram a parte do diabo, mas tornaram-se, por permissão divina, participantes de visões e verdadeiras aparições, sobre o que trataremos mais amplamente no livro das coisas supercelestiais. Este dom é concedido pelo Senhor Deus àqueles sacerdotes que caminham nos preceitos divinos. Era um costume entre os persas nunca admitir alguém como rei, a menos que ele fosse um homem sábio, preeminente tanto na realidade quanto no nome. Isto é claro a partir do nome costumeiro de seus reis, pois eles eram chamados de homens sábios. Tais eram aqueles homens sábios e magos persas que vieram do Oriente para buscar o Senhor Jesus, e são chamados de sacerdotes naturais. Os egípcios também, tendo obtido esta magia e filosofia dos caldeus e persas, desejaram que seus sacerdotes aprendessem a mesma sabedoria. E eles se tornaram tão frutíferos e bem-sucedidos nisso que todos os países vizinhos os admiravam. Por esta razão, Hermes foi tão verdadeiramente nomeado Trismegisto, porque ele era um rei, um sacerdote, um profeta, um mago e um sofista das coisas naturais. Outro assim foi Zoroastro. Capítulo 2. Onde se declara que os gregos extraíram grande parte de seu saber dos egípcios, e como isso veio deles até nós. Quando um filho de Noé possuiu a terça parte do mundo após o dilúvio, esta arte irrompeu na Caldeia e na Pérsia, e dali se espalhou para o Egito. Tendo a arte sido descoberta pelos gregos supersticiosos e idólatras, alguns deles, que eram mais sábios que os demais, dirigiram-se aos caldeus e egípcios, para que pudessem extrair a mesma sabedoria de suas escolas. Visto que, no entanto, o estudo teológico da lei de Moisés não os satisfazia, eles confiaram em seu próprio gênio peculiar e afastaram-se do fundamento correto daqueles segredos e artes naturais. Isso é evidente a partir de suas concepções fabulosas e de seus erros a respeito da doutrina de Moisés. Era costume dos egípcios apresentar as tradições daquela sabedoria insuperável apenas em figuras enigmáticas e histórias e termos abstrusos. Isso foi posteriormente seguido por Homero com maravilhosa habilidade poética, e Pitágoras também estava familiarizado com isso, visto que ele incluiu em seus escritos muitas coisas da lei de Moisés e do Antigo Testamento. Da mesma maneira, Hipócrates, Tales de Mileto, Anaxágoras, Demócrito e outros não hesitaram em fixar suas mentes no mesmo assunto, e, no entanto, nenhum deles era versado na verdadeira astrologia, geometria, aritmética ou medicina, porque seu orgulho impedia isso, já que não admitiam discípulos pertencentes a outras nações que não a sua própria. Mesmo quando obtiveram algum discernimento dos caldeus e egípcios, tornaram-se ainda mais arrogantes do que eram por natureza, e, sem qualquer modéstia, expuseram o assunto substancialmente de fato, mas misturado com ficções sutis ou falsidades, e então tentaram elaborar um certo tipo de filosofia que descendeu deles para os latinos. Estes, por sua vez, sendo educados com isso, adornaram-na com suas próprias doutrinas, e por meio destas, a filosofia foi espalhada pela Europa. Muitas academias foram fundadas para a propagação de seus dogmas e regras, para que os jovens pudessem ser instruídos, e este sistema floresce entre os alemães e outras nações até os dias de hoje. Capítulo 3. O que era ensinado nas escolas dos egípcios? Os caldeus, persas e egípcios tinham todos eles o mesmo conhecimento dos segredos da natureza, e também a mesma religião. Apenas os nomes diferiam. Os caldeus e persas chamavam sua doutrina de sofia e magia, e os egípcios, por causa do sacrifício, chamavam sua sabedoria de arte sacerdotal. A magia dos persas e a teologia dos egípcios eram ambas ensinadas nas escolas de antigamente. Embora houvesse muitas escolas e homens eruditos na Arábia, África e Grécia, tais como Albumassar, Abenzaguel, Geber, Razes e Avicena entre os árabes, e entre os gregos, Macaão, Podalírio,
Pitágoras, Anaxágoras, Demócrito, Platão, Aristóteles e Rodiano, ainda assim, havia diferentes opiniões entre eles quanto à sabedoria do egípcio, em pontos nos quais eles mesmos diferiam e sobre os quais discordavam dela. Por essa razão, Pitágoras não pôde ser chamado de homem sábio, porque a arte sacerdotal e a sabedoria egípcia não foram perfeitamente ensinadas, embora ele tenha recebido delas muitos mistérios e arcanos. E que Anaxágoras tenha recebido muitos, também é claro, por suas discussões sobre o assunto do sol e sua pedra, que ele deixou após sua morte. Contudo, ele diferia em muitos aspectos dos egípcios. Nem mesmo eles seriam chamados de homens sábios ou magos, mas, seguindo Pitágoras, assumiram o nome de filosofia. No entanto, eles não reuniram mais do que alguns vislumbres, como sombras da magia dos persas e dos egípcios. Mas Moisés, Abraão, Salomão, Adão e os homens sábios que vieram do Oriente para Cristo eram verdadeiros magos, divinos sofistas e cabalistas. Dessa arte e sabedoria, os gregos sabiam muito pouco ou nada, e, portanto, deixaremos essa sabedoria filosófica dos gregos como sendo uma mera especulação, totalmente distinta e separada de outras artes e ciências verdadeiras. Capítulo 4. O que eram os magos caldeus, persas e egípcios? Muitas pessoas se empenharam em investigar e utilizar a magia secreta desses sábios, mas isso ainda não foi alcançado. Muitos, inclusive de nossa própria era, exaltam Tritêmios, outros Bacon e Agripa, pela magia e pela cabala, duas coisas aparentemente bastante distintas, sem saber por que o fazem. A magia, de fato, é uma arte e faculdade por meio da qual os corpos elementares, seus frutos, propriedades, virtudes e operações ocultas são compreendidos. O conteúdo completo está no site